Olá, 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 bom dia, bom dia. Mais uma quinta-feira, para mais uma entrega. E aqui estou aguardando a minha amiga Gina para mais uma live da série do Setembro Amarelo. E hoje nós vamos falar como a força de acreditar em algo maior que nós pode nos ajudar, pode nos trazer esperança, pode nos trazer conforto, né? Para lidarmos com as situações difíceis e adversas do dia a dia, no processo da nossa vida aqui, né? Nossa estrutura humana. Gi, minha amiga, enquanto a Gi não chega por aqui, eu vou convidando aqui, né? Mandando os seus aviõezinhos. Você também pode fazer o mesmo. Convide aquela amiga para um papo de esperança hoje. Acreditar em algo maior que nós pode transformar a nossa vida, a nossa história. Enquanto o Instagram sinaliza que nós estamos por aqui, nós também vamos comunicando que nós estamos já por aqui. Gi, cadê você, minha amiga? Eleni, seja bem-vinda, bom dia, bom dia. Oi, Sil, seja bem-vinda, bom dia. Convide uma, duas mais amigas aí, envie um aviãozinho para elas, sinaliza que nós estamos aqui e já iremos iniciar o nosso papo de acolhimento nessa live sobre uma força maior, a força de acreditar em algo muito maior que nós. Como isso pode nos ajudar? Uma força maior que nos move. Eu acredito. Não tá entrando aqui pra Gi, não tô aparecendo pra ela. Eu vou tentar sair e entrar de novo, porque a Gi não tá conseguindo me ver, que eu estou ao vivo aqui. Conseguiu, Gi? Ah, maravilha, amiga. Cadê você? Tô te vendo aqui. Pode pedir para entrar. Já vamos sinalizar para mais algumas pessoas que nós seguimos por aqui. Não tô te vendo aqui. Aceita você. Vamos aguardar. Bom dia, Camila. Seja bem-vinda. Oi, Gi, de primeira. Glória a Deus por isso. Maravilha. Cheguei. Aí eu diminuí, né? Quando você entra, corta a minha cabeça. Peraí. Corta. Corta Deixa eu mesmo. ajustar o som aqui. Como tá aí pra você? Tá bom. Agora deixa eu arrumar aqui pra mim, porque aqui cortou pra mim. Acho que melhora assim. Isso. Melhora? Isso. Bom dia, Consegue me preciosa. ouvir? Consigo perfeitamente. Você me ouve? Tô te ouvindo. Perfeito, minha amiga. Seja bem-vinda. Mais um dia, mais uma quinta-feira, mais uma entrega. Que honra. 29ª. Ó, eu me perco nas contas. Que bom que você tá aqui pra me lembrar, gente. 29ª live. Entrega juntas. Graças E é sempre a Deus. mais leve. Maravilha. Eu tô aqui com a cara de sono, que eu dormi um pouquinho mais, né? Ontem foi um dia puxado, mas estamos aqui para fazer nossa entrega. Estamos. Bora lá. Nós Bora vamos falar lá. de um assunto, né? De um assunto gostosinho, que está além de nós, que está atravessa todo mundo, né? Que não é só o que a gente enxerga, é o invisível também. E é aí Exato. que tá, né? Que nem todo mundo consegue. Quem é mais materialista não consegue imaginar nada além da matéria, né?
E aí que Sim. tá quando a gente fala até em sentimentos, as pessoas têm dúvidas, né, de intuição, por exemplo, não consegue ter essa ligação com uma coisa nem interna, nem externa superior, né? E aí que mora o convite que nós vamos falar hoje, de quanto é importante e do quanto é valioso quando você acredita em algo maior que você. Não é mesmo, minha amiga? Exatamente. É sobre isso, né? Porque quando a gente se depara, né, com situações difíceis, problemas que vai além da nossa força física, além do financeiro, quando a saúde desestabiliza e acaba os recursos, né? As pessoas acabam dando um despertar, né? Fala, puxa, existe algo além disso? Porque meus recursos acabaram. Será que existe algo maior, né? Mas não só nesse momento, né, que a gente pode se voltar, né, internamente e fazer essa autoanálise, né? Mas a antiguidade, né, desde os tempos primórdios, o ser humano, né, a essência humana sempre buscou algo, né, que pudesse trazer respostas, né, para preencher um vazio que existe na vida do ser humano, né? Tem uns que buscam na filosofia, outros buscam aí nos conhecimentos, né? Começam a se revestir, né, de busca dessas respostas, né? Mas não é algo palpável, como você falou, né? Não tem como você fazer uma soma e falar, não é matemática, né? Não é palpável, não é uma conta exata que vai fechar, né? É algo que vai além das nossas limitações, né? Porque nós somos limitados, né? E aí, para Exato. mim, essa força soberana aí é Deus, é o Criador, né? Que fez todas as coisas. Algumas pessoas vão acreditar de forma diferente, vão dar outros nomes, outras nomenclaturas, né? Mas cada um vai ter a sua percepção dessa existência, né? O fato é que ela existe, né? Uma força sobrenatural. Uns vão dizer que é uma força, outros vão dizer que é um sentimento que me move, mas não consegue dar um nome para esse sentimento, né? Eu nomeio aqui que é Deus, né? Para mim ele é Deus, para mim essa força é o criador do universo que tudo fez, né? E nós vamos falar, papear um pouquinho sobre isso, né? Como que a gente sente, né? Não é sobre religiosidade, né? É sobre a nossa espiritualidade, sobre aquilo que não é palpável, né? A gente é uma matéria, o corpo físico, a própria Organização Mundial da Saúde, quando a gente vai estudar ciências, as biologias, né, as ciências médicas, diz que nós somos um ser biopsíquico socioespiritual. Ou seja, tem uma parte que não é palpável. O que a gente faz com essa parte não palpável, né? A gente nega a existência dela? A gente ignora, né? E como a gente vai cuidar disso, né? Acreditando ou não, você é um ser espiritual. Nós somos um ser espiritual que habita em um corpo. Agora, como você vai acreditar ou lidar com isso? Nós vamos papear um pouquinho sobre isso, né? Trazer algumas experiências, ouvir vocês, né? Se vocês já sentiram, né? Já buscaram sentir essa força, né? Que essa força pode me ajudar, que para mim é Deus, aonde ele entra, né? Como que eu sinto isso? Como que eu acredito? Tem pessoas que não acreditam mais, ou já se desiludiram, a crença limitante, né? Poxa, como eu vou acreditar em algo que eu não vejo, que eu não posso tocar, né? Eu só acredito naquilo que é palpável. E tá tudo bem para você também. Sinta-se acolhido aqui neste lugar. Este é o lugar da gente falar, né? De um olhar sem julgamentos. A gente não vai falar da religião, de ninguém. A gente vai trazer aquilo que, claro, com a nossa essência, aquilo que a gente acredita, né? E trazer um despertar para essa consciência de o que a gente faz quando nossos recursos acabam. Que vem essa força superior, eu acredito ou não? Me diga aí, minha amiga, você já teve Eu, alguma experiência aí? preciso falar do chazinho, que eu fiz um chazinho tão bom hoje que eu vou ter que Ai, levar lá no nosso evento. vai, Tá degustando. delicioso. Pensa num Eu trem sou vício delicioso. sem minha água, sem meu chá, sem meu café. Na verdade, o meu é café, né? Não tô com ele aqui. Coloquei, Eu esqueci lá em casa. coloquei, coloquei as casquinhas de abacaxi, um pedacinho de canela, um pedacinho de Ah, anis estrelado, que diz que é muito bom para garganta, que eu tô meio com a gargantinha meio arranhando hoje, estados gripais, né? Diz que anis é muito bom para estados gripais.
Coloquei diz que a laranja também, né? A casquinha da laranja para os status gripais também é bom. Aí coloquei um monte de coisa, mas tá tão bom que eu nem sei se eu vou conseguir replicar essa receita Por favor, de tão assim, gostoso que ficou. Mas, assim já gente, ela disse que ama chá. gente, eu amo chá também. É muito gostosinho, né? E traz Uhum. um quentinho. Você sabia que eu vi um experimento outro dia que eu achei tão interessante? Que sobre a bebida, né? Esse quente e frio, né? O reflexo que aquilo pode causar. O experimento era assim: a pessoa entrava num elevador, isso nem estava no roteiro, mas me veio agora. A pessoa entrava no elevador e a pessoa que estava fazendo o experimento falava assim: você pode segurar minha bebida um minuto para mim? E aí ela dava uma bebida ou quente ou fria, dependendo da situação ali. E essa pessoa que segurou a bebida ia fazer uma entrevista de trabalho. Então ela estava dentro do elevador para descer no andar lá, que ela ia e tal. E aí a pessoa que recebeu a comida, a bebida quente, segurou, ela não bebeu, ela segurou a bebida quente. Ela teve uma reação lá na entrevista mais calorosa do que a que recebeu a bebida fria. Com Qual a certeza. lógica disso, eu não sei. Não me pergunte. Isso que tinha nesse traíra, que aqueceu não só as mãos, mas, né, Não é só de interessante boca, esse negócio? Por isso que, às vezes, é para além, né? não é, menina, interessante? Então, às vezes, a gente vem aqui, né, trazendo a nossa bebida quentinha, a gente já fica com o coração mais quentinho para falar com você, Preciosa, que veio compartilhar esse tempo e esse tema com a gente aqui hoje. E esse tema muito remete ao que a gente, como ser humano, porque o humano, ele está sempre procura de sentido. É natural nosso, é da nossa natureza. Se a gente não pensasse, ia ser mais fácil, porque a gente levava uma vida igual todos os outros animais, né? Mas a gente pensa. Então, em algum momento da vida, a nossa vida vai cobrar que a gente tenha esses pensamentos filosóficos: quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? Qual é o sentido da minha vida? E quando eu não encontro sentido à minha vida, facilmente eu fico desesperançosa, eu perco a motivação de tudo e qualquer coisa. Então, quando a gente evoluiu como ser humano, a gente já evoluiu observando as coisas, observando a natureza, o ciclo das coisas, né? Que na natureza tudo é cíclico. Então, no verão tinha tais alimentos, né, que nasciam ali à vontade na natureza, no inverno já eram outros tipos. Então, a observação dos homens, a inquietude dos homens e mulheres, né, da humanidade em saber os porquês da vida, que foi nascendo a filosofia, né? E aí a gente foi caminhando. Aí hoje em dia, por exemplo, quando a gente vai estudar a filosofia, ele vem mastigado, né? Vem ali mastigado para a gente só decorar como se fosse uma matéria de história ou geografia. Mas não é assim que deveria ser ensinada a filosofia, se bem que agora já nem está mais na grade curricular de nenhuma etapa aqui do nosso sistema educacional, mas quando existia, né, era uma coisa que era Infelizmente, jogada assim, infelizmente, infelizmente, muito infelizmente. Então, eu li um livro certa vez, que inclusive é um livro maravilhoso para ser repetido, que ele conta de uma maneira muito gostosa, né? Porque ele conta como se fosse um romance, né? A menina recebe cartas, ela recebe, a personagem recebe contos, né? Falando sobre um filósofo, né? Esses da antiguidade. E aí é tão palatável de ler aquilo, porque a gente vai entendendo como que começou o pensamento crítico em relação às coisas e tal. E é muito gostosinho de ler, chama O Mundo de Sofia. É uma bíblia dessa largura, mas é nossa, muito gostosinho que de legal. ler. Apesar de ter Já ouvi 600 e falar. tantas páginas, é muito gostoso de ler. Porque você Olha, vai indo, é muito bom. E aí, quando a gente para pensar nessa necessidade do ser humano de entender, de entendimento, porque a gente
como a gente pensa, a gente acaba tendo necessidade de entender das coisas, porque senão aquilo acaba nos corroendo. Aí tem aquelas questões tipo, por que eu nasci, né? Por que isso acontece comigo? Por que, sabe? Por quê? Por quê? Porque sempre tem aqueles porquês que te deixam frustrada e sem entendimento de por que você está passando por aquilo. Então, quando a gente entende, a gente acredita, a gente percebe que existe algo maior além de nós, vem um conforto, né? Vem uma tranquilidade de que tanto quanto o verão acaba e vem, né, o outono e acaba, e vem o inverno, e por mais rigoroso que seja o inverno, ele vai acabar e vai nascer, vai vir a primavera, que vai florescer tudo de novo. Então, quando a gente entende que aquilo que está aparecendo, que vai acabar com a gente, é só uma fase, é só uma estação que a gente está passando, interna, né, vem essa percepção, essa segurança, esse acalento mesmo de que vai passar, né? Vai passar. É só um inverno que vai chegar a primavera. Então isso dá um conforto quando a gente começa a ver desse jeito, né? Sim. É poderoso, né? É uma âncora, né, de a gente poder falar, poxa, eu posso olhar para isso e ter a certeza que é instável, que tá tudo bem, né? Que eu confio, né? E você falando da natureza, né? A natureza é o cenário, né? A criação divina, onde eu acredito que Deus usa, né, para nos mostrar a sua beleza na simplicidade, né? Do existir tudo isso tão lindo e tão estável, né? Tão estável, né? Como pode? As flores estão tão lindas ali, de repente cai tudo, fica seco, parece que uma árvore está murcha, parece que morreu, não tem mais vida. Passa a estação, ela começa de novo, né? As folhagens, uma nova estação. E a gente olhar para isso, nossa, quem não acredita que aquela árvore vai reviver, você fala assim, morreu, pode arrancar fora, troca, corta o tronco e lança fora. Não, calma. Tem algo por vir, né? E assim é na nossa vida, né? Assim é na nossa matéria também, né? Algo além de nós está ali movendo, né? Nós somos uma energia de vida, né? E não é místico, isso é real, é ciência, né? Nós somos, a todo tempo a gente está sendo conectado, né, a algo. E o que que a gente escolhe, né? Transcender, né? Evoluir, crescer, expandir, né? Para isso, né, a gente precisa cuidar das nossas partes, né? A gente falando aqui da campanha, o Setembro Amarelo, quantas pessoas, né, que já perderam a sua esperança, né, de que o seu problema, o que você está vivendo hoje, não te define, não é você, né? Não, ela paralisa ali, fica estagnada porque ela perdeu a esperança de que aquele cenário pode mudar, que é instável, né? Que vai ter uma mudança, né? Que é um momento apenas e tá tudo bem, vai passar. Vamos esperar o tempo passar, chegar o tempo desse florescer na minha vida. E aí a gente vê onde estão todas as desgraças, né? Quando a gente fala assim, desgraça, não quer dizer que é a falta dessa graça, desse acreditar, né? Nessa supremacia, né? Nessa dimensão, né? Eu perco esse estado de graça, de esperar. Eu olho só para a desgraça, né? O país está assim, a economia está assim, a violência está assim. Eu fixo naquilo e eu perco a graça de viver, né? Quando a gente olha para as pessoas desiludidas, elas estão ali moribunda, né? Na minha terra a gente fala que é moribunda, aquela pessoa murcha. Parece que perde até o brilho dos olhos, né? O semblante da pessoa cai, né? É como se fosse uma planta murcha mesmo, né? Tá faltando ali a nutrição, tá faltando o alimento, né? Quando a pessoa perde a esperança, ela perde também o brilho da vida, né? Essa essência de expandir, que mesmo que a situação, no momento, seja desfavorável, mas você não é o seu momento, né? Você não é o seu momento, né? A árvore seca que vai florir na primavera, ela está passando no outono apenas uma fase, né? Mas ela não é o galho seco, ela é uma árvore enraizada, né? Isso nos traz, para mim, hoje, antes eu olhava para uma árvore e falava assim, apenas uma árvore. Eu aprendi agora a apreciar, a gente muda a fase, né? Eu aprendi agora a apreciar, né? A beleza do simples.
Então eu vejo Deus através de uma árvore. Assim, nossa, olha só, que poder criativo que ele teve de criar uma árvore, né? Construir isso e passar por estações. E olhando para a natureza, eu vejo o reflexo disso em mim. Falo, puxa, eu preciso também acolher, né? As minhas emoções que são instáveis. Eu preciso também acolher o meu corpo, que não vai ser sempre esse corpo de uma mulher 40 a mais, né? Se Deus quiser, eu serei uma mulher 50 a mais, 60 a mais, e eu terei outro corpo, né? E eu terei novos pensamentos, novas percepções de vida. E eu preciso estar aberta para essa instabilidade, né? Aceitar as minhas vulnerabilidades, né? Isso é acreditar que eu não tenho controle. Mas eu acredito, né, que tem algo maior que eu, que sustenta, que vai me sustentar. Isso me traz uma esperança tão profunda de que a gente passa a não ter medo do envelhecimento, por exemplo, né? Ah, puxa, quando Com as minhas certeza. rugas, os meus cabelos brancos estão aqui aparecendo, né? Eu tô deixando nevado, não sei até quando que eu vou aceitar, né? De repente tudo pode mudar aqui, né? A instabilidade, Sim, vamos colocar de novo, né? Vamos colocar sim, cor nessa raiz. Por enquanto eu tô aceitando e tô bem assim, mas essa questão, né, de olhar para tudo isso, para essa instabilidade, e a gente não perder a nossa esperança, né? Não sim. desanimar. Puxa, tá tudo sob controle, né? Mesmo que uma situação seja desfavorável, o Criador ele não perdeu o controle sobre a nossa existência, né? E mesmo que Sim. algo trágico aconteça, que algo ruim, e a maioria das vezes a gente passa pela fase da lapidação, né? Você pega um ouro ali no mato, né? Extrai do solo. Você não dá nada por aquele metal, aquele material, né? Quando você pole, quando você faz aquela limpeza, aquele polimento, você vai criar uma joia preciosa, né? Olha que poder criativo, né? Que o ser humano tem de fazer isso com algo material, né? E quando a gente olha para a vida, existe, né, um ser superior a nós, nos lapidando. Esses processos da vida são para isso, né? Eu acredito dessa forma, né? E é essa esperança que me move até aqui. Hoje eu sou uma mulher 40 a mais, mas eu já fui uma jovem de 15 anos que não quis mais viver no todo o auge da minha vida, com um corpo lindo, né? Eu falo, meu Deus, se eu tivesse as pernas hoje dos 15, né? Eu andaria quilômetros. Hoje você vai ali fazer uma caminhada, a perna já começa a doer, né? Percepção, né? Sim. Fala, puxa, eu tinha uma vida, um corpo ali estático, né? Aos 15 anos eu não queria mais viver. Aos 15 anos eu não queria viver, eu queria desistir da vida, né? Hoje 45 mais, que começa tudo cair, nossos hormônios começam, né? E eu falo, não, eu tô na minha plenitude. Eu já Eu estava tô pensando em outras caminhando, coisas. eu tô caminhando para minha plenitude, porque eu tô somando aqui uma bagagem de vida, né? Eu já vi várias Sim, primaveras passarem, já vi vários outonos, né? Já passei por muitos invernos, né? E a gente traz essa essência, né? Que a gente confia, eu confio que há uma essência maior na minha existência, né? E hoje eu reconheço de que tudo que eu passei, até mesmo assim, as minhas decepções da vida, né? Elas me sim, construíram, fez quem eu sou hoje, né? Para carregar hoje a mensagem de esperança que transforma outras vidas e que leva sabor, né, para outras pessoas, o despertar, né, da alegria de viver, de que o seu problema não é você, né? sim, O seu problema é um problema apenas. O ser é diferente do estar, né? Você está com um problema, você não é o problema, né? Ou você está imerso em uma situação, mas você não é isso, né? Isso traz uma quebra de correntes, né? Você fala, puxa, eu posso ser algo melhor que isso, né? Então, eu acredito muito na transformação do ser humano, né? E que existe, sim, um ser superior, que eu dou o nome de Deus, que está regendo esse planeta, este mundo, que está tudo sob controle. E nós que nos perdemos de nós mesmos, né? É o ser humano que está se perdendo da sua essência, né? Mas sobre ele está tudo ok, né? Nós que precisamos nos resgatar, às vezes de nós mesmos, né? Das nossas próprias correntes, das nossas próprias prisões que nós nos colocamos, né? E como a gente fala, tudo se dá aqui primeiro, né? Se eu acredito, olha o tema dessa live, né? A força de acreditar em algo maior. Se eu não acredito nem em mim mesma, como vou acreditar que existe algo além, né? Além, para além. Se eu não acredito, né? Se eu já sim. perdi essa esperança. Faz sentido para Isso, vocês aí, isso meninas?
né, meninas? Contem pra gente como que é isso pra Nos vocês. Porque como o ser humano é esse ser que pensa, né? Facilmente a gente chega numa fase da vida, para uns mais cedo, para outros mais tarde, mas para quase uma unanimidade, essa faixa dos 40 aí é aquele momento decisivo que você quer dizer chega, que você não quer seguir onde não está bom, que você começa a repensar a sua vida. Facilmente é o período de transições de carreira, essa fase dos 40 é muito interessante que a galera vai junta nesse movimento de se perguntar o que eu fiz na minha vida até hoje e o que eu posso fazer de melhor daqui os meus próximos 40 anos, né? Já que eu tô aqui meio que no meio. É muito interessante, porque as mulheres que chegam pra gente, quando começa a doer demais, né? Quando tá doendo demais, que ela fala, bom, eu agora preciso fazer alguma coisa. Porque, como a gente já falou aqui várias vezes, a mulher tem essa coisa de aguentar, resignar, né? E suportar, e ser resiliente e tudo mais. Mas tem uma hora, gente, que o corpo sucumbe, não tem nem como. E o vazio que fica dentro do peito, que precisa ser preenchido de alguma maneira. E acreditar em algo maior que nós é a melhor coisa que existe para preencher esse vazio, porque faz sentido, as coisas começam a fazer sentido, né? Então, quando a pessoa, né, a mulher começa a se abrir para o que não é tangível, para o que não é palpável, para a sua intuição, porque a gente é um serzinho muito mais ligado a essa coisa do impalpável, do sutil, do que os homens. Os homens acabam sendo um pouquinho mais grosseiros nesse sentido. A gente ainda pega sutilezas, a gente ainda tem essa coisa quando a gente é muito bem conectada com o nosso feminino. E por incrível que pareça, quando a gente faz essas coisinhas, né, ritualiza um chazinho à tarde ou de manhã, né, que nem nós estamos fazendo agora, quando a gente está com estado de presença, quando a gente consegue colocar sutileza nas coisas, a gente consegue perceber também a sutileza daquela intuição que vem, que sente um negocinho aqui estranho, e você fica, que será isso? Aí acontece tal coisa, aí você começa a ligar os pontos, aí começa a acreditar mais nos seus sentidos, porque nós somos 6 sentidos, né? Nós realmente temos um sexto sentido ali que se não está funcionando o seu, é porque não está prestando atenção nele. Assim como o olfato, como a audição nem tanto, mas o olfato, sobretudo, que eu me lembro que quando eu era pequena, eu não tinha ninguém para falar sobre, se sentiu? Cheira, né? Não tinha ninguém para me ensinar que existia o olfato. Então eu fui perceber que eu tinha olfato muito tarde. E eu lembro que tinha uma coleguinha da escola que ela não tinha um olfato, não sei por que cargas d'água ela não tinha olfato. E aí eu falava, como é que vive sem olfato? Pensava assim comigo. Porque às vezes, por exemplo, quando a gente não se tocou de um cheiro de alguém determinada, por exemplo, de alguma pessoa, um perfume que ela usa. Aí, de repente, você sente aquele perfume em outro lugar, em outra situação, e você lembra daquela pessoa que usa aquele perfume, mas quando você estava na presença dela, aquilo não era perceptível, não foi notado. E por incrível que pareça, o nosso cérebro está registrando tudo. Eu já tratei mulher que tinha uma fobia de um certo lugar que tinha. Sabe aquelas coisas de loja que tem aroma? Que eles colocam perfume no ar? Sim. É pra fidelizar, né? Pra ter uma coisa assim que lembre da loja e tal. E aquela pessoa não conseguia passar perto daquela loja. Só que ela não sabia o que remetia aquele cheiro, aquela coisa. E aí a gente Sim. investigando e tal, e ela descobriu que era um negócio assim, lá da infância dela, eventos traumáticos e tal. Então, assim, tudo fica gravado, né? Por mais que a gente não dê a
devida à atenção, mesmo não dando atenção, por exemplo, o que você vê no ambiente, sabe aquela coisa de você ter visão 360? 360 graus? Às vezes você está focado em alguma coisa, mas a vista pegou todos os 360 graus, sabe? E aí ficou Uhum. registrado no cérebro, independente de você ter focado. Então, às vezes, tem alguns elementos no ambiente, assim, que você não focou, não pode nem se recordar, mas está registrado. Entende? Sim. Deixa eu ver o que a Sil tá falando aqui. A maturidade traz uma visão de vida diferente, acabamos compreendendo as coisas melhor. Graças a Deus existe maturidade, né, Sil? Graças a Deus. Mas eu sempre falo para minhas filhas que amadurecer não é cronológico exatamente, é um processo ativo, porque se a gente esperar só o tempo passar e acreditar que a maturidade vai vir junto, nem sempre acontece isso, né? Então é também um processo ativo, um processo de você pensar, né? Usar a cabeção, né? Para pensar, porque a gente tem muita coisa que o nosso cérebro absorve sem que a gente traga para a consciência. E quando a gente começa a trazer do inconsciente para o consciente, as coisas começam a ficar mais palatáveis até, né? Palpáveis, eu acredito. Porque vai fazendo como um quebra-cabeça que vai juntando as pecinhas. Eu acho maravilhoso. Eu só amo. Sim. Faz todo sentido, né, Gi e a Sil aí, né? O processo da vida, como a gente falou, é um processo, né? A vida está acontecendo no aqui e no agora, né? E nem sempre a gente tem essa maturidade, né, de perceber que, puxa, é um tempo a menos, né? É como se você colocasse fogo na velhinha e tá diminuindo o seu tempo aqui na sua existência, né? Tá, puxa, Isso. tá diminuindo o meu tempo. Aí a gente falando dos 40 a mais, né, que é a nossa fase aqui, nesse tempo, pra mim, eu, Cícera, né, eu acho que, tipo assim, eu não tenho tempo pra perder com besteira, eu tenho pressa em fazer, né, em cumprir o meu propósito maior de vida. Eu creio que, né, que eu tenho algo para realizar que é muito maior que eu, que não tá, né, através de mim, é para além do meu entendimento próprio, né? Ah, poxa, eu acredito que tem aí uma conexão, né, transdimensão, de dimensões, né? Que é algo que eu também preciso me achegar mais a isso, né? Falar, puxa, tem um propósito maior em tudo isso, né? E se a gente não cuidar das nossas emoções, da nossa mente, você começa a lamentar. E muitas pessoas ficam estagnadas, né? Paralisadas. Fala, puxa, lamentando o passado, né? Puxa, se eu soubesse, eu faria diferente. E o aqui e agora? O que você tem de especial, de extraordinário é o aqui e agora. É o que você tem hoje, né? O passado já foi, não tem como eu resolver. O máximo que eu posso é revisitar, né? Para acolher e deixar do jeito que foi, né? Mas daqui para frente eu posso fazer o meu amanhã hoje, mas é eu estando no hoje, né? Esse estado de presença nos traz esperança, né? Esse estado de presença nos traz sentido de vida. Ah, poxa, se eu tenho que fazer hoje, então eu vou planejar, eu vou acreditar que o amanhã vai vir, mas eu preciso estar bem hoje. Isso nos liberta de cadeias, né? De prisões mentais. Porque se eu estou parada, paralisada ali, é como se eu estivesse acorrentada e que eu não tenho movimento nenhum. Né? Eu precisei sair desse lugar. Parece que a história está se repetindo em páginas diferentes e eu preciso fazer algo, né? Eu acredito que eu posso sair daqui. E esse acreditar é para além mesmo, né? Não é só acreditar no material. Puxa, mas eu tenho uma limitação no corpo. Eu posso fazer outra coisa que não seja que o meu corpo não vou cobrar do peso do meu corpo, eu posso usar o meu intelectual, né? Eu posso fazer um trabalho manual, eu posso fazer um canto como a nossa amiga Gina canta, né? Uma aula de canto, né? Eu posso expandir esse universo com a minha voz, né? Nós estamos aqui nas redes, nos conectando aí, né? Com outras dimensões de outras cidades, outros estados, pessoas que vão ver essa live posteriormente, né? Essa dimensão do para além, né? Para além de nós, né? Eu acredito nessa força, nessa conexão, né? Que é possível nos tirar, né? De lugares que nós assim, nos encontramos paralisados. Mas eu preciso me despertar para isso, né? A gente precisa ouvir isso, né? A nossa própria intuição, que não é perceptível, né, Gi? Que passa desapercebido, né? O sentir, né? Os nossos próprios sentidos.
Você vê que a vida tá tão corrida que as pessoas mal sentam na mesa para comer, para degustar uma comida, como você falou, né? Tomar um chá e sentir nosso sabor, identificar os aromas. Ah, meu Deus, não sou um especialista, vou parar para ver que erva tem nesse chá. Vou só engolir esse chá e pronto, acabou. Vou encher esse estômago e pé na estrada de novo. Falta conexão, né? E começa em nós. Você vê que começa em nós, nesse serzinho. Imagina eu, Cícera, estou aqui na minha casa em Santo André, na cidade de São Paulo, né? No país Brasil. E vai aumentando a dimensão aí. Façam vocês, meninas. Imagine, você está aí na sua casa. Vai expandindo, vai expandindo. A casa, o bairro, né, a cidade, agora o país, agora vai, o universo. Olha a expansão de tudo isso. Vai tomando conta, né? Vai tomando conta. Nossa, fala, meu Deus, quem sou eu nesse universo? Eu preciso buscar a minha real identidade, né? É aí que as mulheres se perdem, né, Gi? Porque elas vão pro externo e perdem essa conexão do ser maior que Deus criou que nós somos, né? Sim, Faz sentido para exatamente. vocês, meninas, essa conexão de força maior, que você não é só o corpo, que você é para além de tudo isso, além da sua casa, além dos papéis que você ocupa, você não é um diploma, né? Você não é apenas uma mãe, você não é apenas uma profissional da área X. Você é um ser em toda essa dimensão, né? E você sente esse universo, você sente essa criação dos céus divina? Você sente, já encontrou o seu propósito maior, né? Digam aqui para nós se isso faz sentido para vocês. Vocês já pensaram dessa forma? Sim. Chega muito essa mulher que já conquistou tanta coisa na vida, né? E ela tá aí em crise existencial, porque não encontrou a felicidade nos bens materiais, nas conquistas, Sim. nos diplomas, no reconhecimento profissional, ela não encontrou. E aí sofre, né? Então, quando a gente fala, gente, da essência feminina, quando a gente vem aqui falar para vocês que a gente trabalha com essa reconexão da sua essência, do seu feminino, é justamente para encurtar o caminho de vocês, sabe? Porque meu pai me ensinou que a vida era curta demais para aprender por tentativa e erro, sabe? Que você vai testando, infinitas possibilidades para uma vida só. Então, ele falava, observa os efeitos, as circunstâncias, as consequências das escolhas das outras pessoas, né? Para encurtar esse caminho. Então, quando a gente vem aqui falar, né, sobre tantos assuntos, é para encurtar esse caminho para você. Porque tanta mulher que já conquistou, porque você ainda está achando que a sua felicidade, que a sua que o que vai te preencher, que o que vai te realizar são as realizações materiais, são as realizações profissionais. Você vai perder esse tempo, entende? Você vai chegar lá na frente e quando você conquistar, é que tem gente que não vai conquistar, né? E aí, tipo, não vai chegar na página 2 do livro. Então, vai passar a vida frustrada por não ter alcançado os objetivos que ela achava que seria o que traria a felicidade dela. Mas se você conquistar, você vai chegar, pô, e agora? Conquistei. E aí? Não tô sentindo a realização que eu achei que ia sentir, não tá preenchido como eu achei que ia preencher, então que eu faço agora? Né? É essa cliente que chega pra gente. Então, quando a gente tá aqui falando para você, olha, observa agora os seus sentidos, ritualiza agora o seu cheirinho, o que você sente, os olfatos, que nem ontem. Ontem a gente esteve no parque e aí a gente estava ouvindo os sons, o vento, a água, os passarinhos, vimos lá o pica-pau, né, picando ali a madeira, aquela Sim, coisinha linda lindo. com a cabecinha vermelha. Moreninha. Então, quando a gente começa com os nossos 5 sentidos, que são, né, os básicos, o sexto fica mais fácil, sabe? Quando a gente já tem a percepção dos 5, o sexto acaba vindo mais fácil. E aí a gente consegue ter essa conexão
com a espiritualidade que a gente fala aqui, de sua ligação com algo além da matéria, além de nós, né? E aí, a gente falou com muitas pessoas lá ontem, conversamos, ouvimos, né? Ouvimos muitas histórias e a gente ama ouvir as histórias e as pessoas puderam ter aquele momento de falar, de ser ouvida, de ter alguém ali para escutar, né? Então foi muito gostoso, a gente viu muita gente, né? Assim, não tanta quanto no fim de semana, mas de qualquer forma foi Sim. muito legal ter estado lá nessa campanha do Setembro Amarelo, lá no parque. E ter essa oportunidade de ouvir as histórias, de entender o que a gente também pode aprender com cada história, né? Eu gosto muito de aprender com as histórias, porque a gente, como eu falei, encurta o caminho, encurta. Então, quando eu escuto, quando eu ouço algo que possa me ajudar a ter mais percepção das coisas, mais consciência das coisas, para eu não errar menos, para eu me perder menos, sabe? Aquela que fica assim, para lá e para cá, meio perdida, não sabe para que lado vai, né? Então, encontre a direção se escutando em primeiro lugar, escutando as suas próprias percepções, porque a partir do momento que você ouve as próprias percepções, ouvir aquele soprinho no ouvido fica mais fácil depois. Deixa eu ver o que a Cia está falando aqui. Somos um ser criado por Deus e tem planos melhores e maiores do que imaginamos. E é verdade, creio. Se quando a gente começa a acreditar nisso, a gente supera, né, as nossas limitações. E isso é bem importante. E eu espero de coração que estejamos, de alguma maneira, contribuindo para a trajetória de vocês, de expansão de consciência de vocês, para sofrerem menos, gente. Porque de verdade eu sonho com a humanidade sofrer menos, né? Entender que os desafios não são para colocar ela nesse lugar de vítima, né? Por que isso acontece comigo? Por que é sempre assim comigo? Por que nada dá certo comigo? Enfim, esse tipo de questionamento, né? Então, entender que tudo tem um propósito maior. O que eu vou aprender com essa circunstância que eu posso ensinar as outras para não precisarem passar pela mesma circunstância que eu passei, foi sofrido para mim, e eu posso encurtar o caminho. Tem até aquele meme, né, na internet da vida que eles falam assim, na minha vez ninguém contou. E aí deixa o outro se lascar, vendo que ele tá indo para um caminho que vai se lascar. Na minha vez ninguém falou nada. Não, gente, fala, alerta, orienta, mostra que tem outros caminhos e traz a consciência de para onde está levando aquele caminho que a pessoa está levando. E aí sim, é livre-arbítrio dela decidir se vai persistir, se não vai. Aí cada um, né, segue a sua orientação. Mas não seja omisso, sabendo de algo e não manifestando, não falando, né, não comunicando aquilo que pode ajudar a outra pessoa a sofrer menos. Vamos banir o sofrimento na face da Terra? O que vocês acham? Podemos? Podemos ao menos acreditar. Exatamente, amiga. É muito poderoso, né, amiga? É muito poderoso, meninas. Eu gosto bastante da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é uma médica que faz cuidados paliativos. E quando a gente fala em paliativos, e você fazendo a conexão com a natureza que a gente viu ontem, né, Gi? Ela fala assim, eu cuido de pessoas que morrem, né? Só que ela fala assim, mas é a morte em paz, conduzir esse paciente para a morte em paz. Então, até para morrer, você precisa ter uma conexão com, né, com Deus, com esse maior. Porque você fala assim, eu vou para um plano, vou sair do material e vou inteiramente para o espiritual, vou para a minha matéria, né? Vou desprender da matéria e vai ter algo além para quem acredita, né? Fala assim, e eu vou em paz para esse lugar. Então, até para a morte, até para você morrer, para dar finitude aqui nesse planeta, você precisa ter essa percepção, né, do para-além, né, essa dimensão, né? E ela falando assim, as experiências no livro dela, é muito profundo, que ela fala assim, que chega na beira do leito do paciente, fala assim, aí, seu José, fictício aqui o nome, tá?
como o senhor está hoje? Fala, doutora, tudo que eu queria era morrer hoje. Você não tem como a senhora me matar hoje? E ela fala, seu fulano, eu não tenho controle sobre isso, né? O senhor vai no tempo que o senhor vai ter que ir. Não sei quanto tempo, doutor, eu não aguento mais. Essa dor do câncer está me consumindo, né? O meu corpo está deteriorado, eu não tenho força mais nem para levantar dessa cama. Tem como a senhora pôr um fim na minha vida hoje? E ela falou que com todo amor, ela olha nos olhos desse paciente e fala assim: eu não tenho esse controle, mas a gente pode fazer esse dia, o aqui e agora, valer a pena. Eu posso amenizar essa dor, mas você precisa encontrar aí a sua paz interior e se conectar com a dimensão que você não é só esse corpo. Você consegue? E ali ela vai acolhendo as emoções desse paciente. Claro que ela entra com analgésico, tudo, né? Tirar a dor do corpo, porque às vezes o corpo tá sofrendo mesmo. É igual a fome, né? Se você tá com fome, sedento de fome, nossa, fica horas sem comer, passou da hora do almoço, o seu corpo, suas barreiras, né, estomacais vai começar, né, se debater pedindo comida. Assim também a nossa alma, né? Quando algo falta dentro de nós, que é para além do nosso controle, a gente vai se desestabilizar. Mas é possível, ainda na beira da morte, né? Quando o seu corpo está definhando, quando as suas forças inteiras acabaram, você ainda assim acreditar que existe um controle maior, né? Que tudo bem, né? Vai passar, né? Você vai passar aquele momento. E a doutora contando assim as experiências, o livro é lindo, eu super indico, eu super indico. A morte é um dia que vale a pena viver. Eu falei, meu Deus, como assim? Tá meio Eu também contraditório essa indico doutora. para A todo morte, mundo esse livro. já leu, Todo né, mundo tem Gi? que ler esse livro, gente, porque todo mundo vai morrer e tem gente que morre perto da gente. Então, todo mundo tem Né? que ler esse livro. É Como maravilhoso. É um assim, livrinho fininho, rapidinho de ler. menino? No começo Uma pode ser um linguagem, pouco né? difícil, mas depois vai. É muito lindo, porque você começa a ver beleza nas coisas, né? Até Sim, no último suspiro, fala assim, há uma beleza no morrer, há uma beleza até no morrer, mas é o morrer em sim, paz, é a morte em paz que ela fala, né? E porque muita gente está vivendo no corpo físico, só que está morto, é um morto ambulante, é um morto vivo, né? Perdeu essa conexão maior, esse acreditar, né? Perdeu todas as suas esperanças, né? E eu gosto muito de uma passagem de Bíblia que fala assim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando a gente confia nisso, que, puxa, mesmo essa dor pode ser o sinal de alerta para um despertar para algo maior para minha vida, nossa, me dá um up, né? Eu falo, nossa, eu tive que parar a minha vida para eu ouvir o meu chamado. Eu tive que parar, ouvir o grito do meu corpo para eu ir para uma nova trajetória profissional, para uma nova percepção, né? De escutar agora de uma forma diferente, não só apenas ouvir, mas eu escutar, né? O que o meu corpo diz, qual a mensagem que esse corpo está me trazendo, né? O que Deus quer falar comigo através dessa dor que eu estou sentindo, né? Quando eu me abro para isso, eu começo a acessar outras camadas dessa dimensão, né? Que é para além de mim. E aí não tem explicação, a gente não consegue dar uma palavra para falar assim, é isso, não. É para além, eu não tenho uma palavra para definir, né? É para além da mensagem, né? É algo que não é mais sobre nós, né? É sobre o que a gente tem para fazer aqui neste mundo. E aí a gente começa a exato. valorizar melhor a vida, né? Dá o Não é? valor, né? O valor para essa força. É isso. E ontem também escutamos história de o quanto essa conexão com algo maior pode ajudar a pessoa as coisas cooperassem para o bem maior, né? Então, quando a pessoa está ligada, está atenta, tem uma fé em algo maior, ela começa a ter o que o Carl Jung chamava de sincronicidades. Né? Eu amo. Sincronicidades são que as coisas vão, sabe, se Tá sincronizando tudo ali para dar encaixado, né? certo, para funcionar da maneira mais elevada, né? Por um bem maior mesmo. Então, quando a gente. Não vamos revelar a história que a gente escutou ontem, claro, mas foram coisas que foram se encaixando, né? Que foram dando certo, e se ela não tivesse essa fé, essa proteção mesmo divina sobre ela, as coisas não teriam funcionado, não teriam acontecido do jeito que aconteceu, né? É, nós vamos fazer um exercício agora, amiga, para essa mulherada. Bora, bora, Vamos? bora sim. E Você quer aí, aplicar eu ainda?
eu gostaria de falar só mais uma coisa. Você, mulher, né, que está aqui nos ouvindo, se você já percebeu em algum momento da sua vida que teve essa sincronicidade, que aconteceu uma coisa assim que, olha, deu certo, as circunstâncias casaram para que as coisas funcionassem bem, né? Traga na sua memória agora um momento que você conseguiu, que aconteceu isso na sua vida, das coisas se alinharem e tal, e funcionarem de uma maneira melhor, né? Porque se você parar para pensar, em algum momento eu tenho certeza que aconteceu isso, de você ter sido amparada pelas circunstâncias, pelas portas se abrindo, sabe, as coisas funcionando da melhor maneira para você. Então, um convite para vocês olharem para esse momento e a gente vai fazer, né, aquele momento gostosinho nosso de visualização. Você vai puxar ou puxo eu, amiguinha? Pode fazer, amiga. Eu gosto muito que você aplica aí. Adoro, adoro. Então vamos botar essa mulherada num lugar tranquilo. Por favor, meninas, que vocês desfrutem desse exercício de relaxamento numa posição tranquila, confortável, num lugar que seja mais reservado, que ninguém possa te dar um susto ali, que você vai fechar os olhinhos e relaxar. É importante essa respiração consciente. Então, inspira profundamente pelo nariz e solta pela boca, para que você consiga relaxar um pouco mais e um pouco mais a cada momento, com bastante atenção. E quando a gente coloca a atenção no que o nosso organismo está fazendo ali, foco no ar que está entrando, no ar que está saindo, a gente vai relaxando um pouco mais de forma consciente, pedindo para o corpo relaxar, tirar esses 2 minutinhos para você de atenção plena no seu corpo e de trazer tranquilidade, de trazer paciência, né? De trazer conforto para o seu corpo. Inspira profundamente pelo nariz e a cada inspiração você relaxa um pouco mais e expira lentamente. Quando você coloca o ar para fora, bem devagar, inspira profundamente e solta pela boca. Mais uma vez. Inspira e expira. E a cada inspiração você se permite relaxar um pouco mais e um pouco mais. E traz para sua lembrança agora então, conseguem me ouvir? Ah, tá bom. Traz para sua lembrança agora um momento em que você se sentiu amparada pelas sincronicidades que você vivenciou, essa proteção divina, essa articulação divina para que as coisas se acertassem, ou essa fé que te sustentou num momento de muita dor, essa certeza de que ia passar, de que ficaria tudo bem. Inspira profundamente pelo nariz e traz essa sensação de que tudo está nas mãos
de algo maior, para o bem maior. E a cada inspiração que você faz, você deixa aumentar essa confiança de que você é filha amada, preciosa, e que está tudo em boas mãos. E diz para você: eu confio, eu entrego, eu agradeço. Eu não estou só. E não preciso carregar tudo sozinha. E a última inspiração, você pode puxar o ar bem forte, encher bem a barriga, o peito e fazer um som de alívio quando soltar o ar. E eu adoro suspirar, que dá um alívio, não dá? Falta Façam tudo, né? isso. Façam isso mais vezes, é muito gostosinho. Muito bom, amiga, muito bom. Deu para relaxar aí, amiga? Quase dormiu? A Sil, que tomou o chá de maracujá, deve ter dormindo. Alô, Sil, você tá aí né? ainda? Relaxou mais? Sim. Se eu Está tomar na chá de primeira maracujá vez? essa hora da manhã, eu não faço live. Eu também não, como eu tô. Você acredita que quando eu chego no ensaio do coral, eu fico com sono depois do relaxamento e aí eu não consigo cantar de tanto bocejo. Você acredita uma coisa dessa? Eu imagino. Eu tenho que fazer o relaxamento bem meia boca, porque se eu relaxar de verdade, minha filha, depois eu não canto, porque a cada bocejo, 2 segundos, eu tô fazendo um bocejo novo. Ah, gente, ninguém merece. Mas é bom. Mas é nesse lugar, né, Porque gente? Nesse estado você de sabia que pra gente cantar, a gente relaxa toda a musculatura, né? Do soltar rosto, tudo, né? do Fazer corpo, massagem. solta, faz massagem e tudo, e faz um alongamento, assim, um relaxamento do corpo também para soltar, porque por mais incrível que pareça, não é só relaxar a parte Abrir a boca, né? propriamente da. As Não é cordas vocais. interessante? Tem que relaxar tudo, porque se você tá tensa, você não. A sua voz também vai ser prejudicada com isso, né? É muito interessante. E assim estou fazendo esse exercício. Ó, tem já agenda de apresentações do coral também, se quiser assistir. Opa, vou tentar me esforçar aqui. É muito bom. Vai ter outro, Bacana. vamos participar dos encontros de corais, então tem outras corais se apresentando, além do Vozes da Cidade, que eu participo, né? E vai ser bem legal. Maravilha, minha amiga. Então a gente vamos para os nossos últimos minutos, né? Últimos minutinhos, né? Sim, Agradecendo sim. aqui a Deus, né, por essa oportunidade de contarmos, né, e nos conectarmos, né, com essa dimensão que somos nós e esse universo, né? E nós estamos aqui como pequenas partículas, né, nesse universo que é tão grande, né, tão imenso, mas com o nosso Exato. verdadeiro valor, né, que é Né? incomparável, insubstituível, né? Nós somos seres únicos, né? Então é a nossa essência que a gente está entregando aqui, né? Quem somos. E eu quero fazer convites para vocês, né? Se quiserem, meninas, estar com a gente, vocês estão super convidadas para a nossa vivência no dia 27, né? Agora de setembro, será no sábado, na cidade da Gi, em São Bernardo. Eu estou aqui em Santo André, mas eu irei para São Bernardo, cidade vizinha aqui, né? Fronteira, Bem cidade perto. vizinha, né? Vocês estão convidadas para essas técnicas, né? Nós vamos aplicar ali no presencial. Será uma manhã incrível, onde a Vai gente ser vai top. se reconectar, né, com essa dimensão que somos, né? Que muitas das vezes as mulheres estão desconectadas. A gente está ali no trabalho, está ali nos estudos, está ali, né, nos afazeres, cumprindo papéis, né, Gi? E esquecendo de quem você é de verdade, né?
de quem é mulher, quem é você, né? E a gente precisa de um tempinho de pausa. E é para isso que a gente montou esse workshop, né? Para trazer para vocês técnicas de acolhimento com o corpo, autoconhecimento. Vai ter ali outras pessoas com a gente também partilhando dessa mensagem. Eu tenho certeza que vai ser enriquecedora para nós e para vocês que estarão lá com a gente também, né? Então, quem não fez a inscrição, estamos nos dias finais, né, das inscrições, né, Gi? Tá chegando aí o dia da gente fechar as inscrições. Ainda tem vaga, esteja com a gente. São vagas restritas, né? É um pequeno grupo que a gente vai trabalhar ali de uma forma muito intensa, né? E eu gostaria muito de ver vocês por lá. Cássia, esteja com a gente. Olha aqui o nosso convite, né? Dá um abraço lá numa vivência presencial. Mais tarde, né, Gi, teremos também a nossa sala de acolhimento às 19h45, onde a gente vai lá doar os nossos ouvidos para te escutar, ouvir sua história, num lugar seguro, acolhedor, né, sem te expor, né? Pelo Meet, a gente manda o link no grupo de acolhimento, né, Gi? Tem vários grupinhos aí. Tem o grupo Voo, o grupo Essência, né? Quem está também na vivência lá, que já se inscreveu para o workshop, quiser participar da sala de acolhimento, também pode, né? Você que vai assistir a live posteriormente também pode entrar, tá bom? Nos chama no direct, pede para entrar no grupo. A gente quer muito te ver por lá. Porque nós somos isso, nós somos seres, né, que estamos conectados, né? E a gente precisa estar, né, nessa dimensão, só que em movimento com o nosso propósito maior, né? Então, se você se perdeu desse propósito maior, ou nem sabe, um dia a paciente falou assim, Cícera, mas que propósito é esse? Porque eu tô perdida. Eu me sinto aqui um zero à esquerda. E ali, né, nesse processo com ela falou assim, agora eu entendi. Ela encontrou lá a identidade dela, né, no que ela poderia fazer para trazer essa vida mais leve. Você vê, quando a gente está desconectado da nossa verdadeira essência, a gente nem sabe quem nós somos. Não sabe muito menos o que estamos fazendo aqui, né? Então é para esse lugar que a gente quer te conduzir, para você se reencontrar com a sua verdadeira essência, com aquilo que Deus te criou, mulher, para você ser, né? Essência, né? Viver essa vida de uma forma mais leve, né, minha amiga? Exatamente. É sempre que eu falo disso aqui para vocês, porque é o caminho que eu tomei sempre, né? De leveza mesmo. Então, as coisas foram mais fáceis para mim mesmo, porque primeiro que eu escutei meu pai, que disse: observe os efeitos das escolhas dos outros. Segundo que eu sempre gostei de ser mulher, nunca rejeitei a minha natureza, então ficou tudo mais fácil, porque a natureza da mulher é sutil, tá, gente? A gente é mais ligada com o sutil. Então, quando a gente nega a natureza feminina, a gente acaba negando o sutil também. Quando a gente se conecta com algo maior que nós conseguimos nos reconectar também com a essência feminina. É uma coisa ligada à outra, é muito interessante, né? Que a gente é ligada à outra. E eu recusava muito essa coisa assim de... eu tinha receio de parecer... tipo hippie, tipo bruxa, tipo cigana, sabe? Eu tinha receio desses estereótipos, assim. Mas quando a gente... todo esse chamado para aquele chazinho medicinal, né? Aquela coisinha que cura, aquele emplasto que cura, sabe? Aquele chamado para a nossa ancestralidade, né? Porque tinha muito isso na nossa ancestralidade, né? Antes de penicilina, antes de antibióticos, antes de medicamentos, como que era feito, né? Cuidados naturais, né? Era lá nas ervas, né? Era lá nas ervas. Então, a gente que veio dessa ancestralidade, que estava ali trabalhando com a cura das ervas, quando a gente começa a trazer de volta isso, também é um reencontro com a essência. É muito gostosinho quando você coloca ali uma ervinha no chá, né? Que você vai cozinhar ali para você dormir melhor, ou para ficar mais disposta, ou para sarar uma gripezinha. É gostosinho demais. Não só o sabor, mas a ritualística da coisa, sabe? É muito bom. Então, um convite para você, mulher. Ritualize. Tem aquele slogan
romantize sua vida também. Ritualize sua vida, porque mulher precisa de um ritual. Sabe aquela coisa de colocar a mesa só para você, mesmo que seja só para você, né? Em vez de comer com o prato no sofá, né? Colocar ali, porque a mulher precisa da contemplação mesmo, precisa da beleza. O ser humano, de maneira geral, é norteado pela beleza, porque a natureza é toda bela, né? Então, a gente sente a falta gritante disso quando a gente vive aqui numa selva de pedra, né? Tipo eu que moro num lugar que é só condomínio. Enfim, então a gente sente necessidade do belo, de ter essa conexão de volta. Então, romantize, ritualize, coloque, né, ali ó, a florzinha que nem a nossa amiga que tá com um lindo vasinho atrás de você, amiga. Faz essa coisa de, né, romantizar mesmo, deixar mais bonito, que vai ficar mais leve, mais gostoso, mais natural da gente. Por incrível que pareça, a gente precisa disso. E precisa de manualidades também, essas coisas que a gente faz com as mãos. A gente tem necessidade disso. Então, receba e perceba as suas necessidades e atenda às próprias necessidades. Esse é o convite para você hoje, para que você se perceba e se atenda. Né? Isso é muito importante. Maravilha, minha amiga. Então, nada se descarta, a gente acolhe, né, e agrega, se conecta, né, e é nessa dimensão que a gente, né, cresce, expande e cumpre o nosso propósito maior, né? Isso. Então, a minha mensagem, a minha última palavra é: faça como os girassóis, né? Olhe para a luz, né? Busque Deus, né? Busque essa força maior aí que rege todo esse planeta. Nada está sobre o cuidado perdido dele, não, pelo contrário, tá tudo sob controle. Nós que às vezes perdemos o controle de várias coisas, né? Mas respira fundo, né? E não desiste, não. E se você precisar, peça ajuda. Essa foi a nossa mensagem ontem, né, minha amiga? Né? Esteja em grupos, procure ajuda, né? Se abra para a sua vulnerabilidade, reconheça que você precisa, né? Dessa força, dessa reconexão, né? Para voltar à sua origem, aquilo que você foi direto do coração de Deus para esse universo. Você veio, né, de algo maior, né? Então, faça como os girassóis. Levanta essas vistas, olha para frente, né? Confia, né? Que tudo vai dar certo. E é a partir desse aqui e agora que o futuro vai vir para você e para mim. Mas a gente precisa cuidar do aqui e agora, né? Não adianta colocar o pé no futuro que ele ainda não veio. Cuida do agora. E aí o futuro vai ser promissor, eu tenho certeza. Que Deus abençoe sua manhã, minha amiga. Gratidão pela Minha sua vida. gratidão. Que Deus te Gratidão abençoe a aí você. mais e mais. Por essas entregas lindas, né? Deus abençoe cada menina que estava aqui com a gente. Menina, se fizer sentido para você, curta, compartilhe essa live, né? Que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas, né? Essa é a Gratidão às nossa preciosas missão. que estiveram aqui. Gratidão, A gratidão. presença de vocês é muito valiosa, então a gente agradece o tempo dedicado que vocês estiveram aqui conosco. E semana que vem estaremos aqui de novo, porque nós somos essas que não desistem. Então, você me pode. Gratidão, Então, meninas. Um beijo forte no coração de vocês. Eu preparei beijo. uma música, mas a minha internet deu pau. Aqui eu não consegui soltar. Mas fiquem aí Então com foi esse a abraço sua de que coração. rodou, eu Hoje pensei que também. tinha caído aqui. Aí eu fiquei, será que elas estão me ouvindo? No meio da técnica. Espero que tenha dado certo. Um beijo no coração de vocês. Beijo. Até a semana que vem, se Deus quiser. E peçam Até. ajuda se precisar. Gratidão. Beijo.